O técnico Renato Portaluppi respondeu os jornalistas que falaram da negociação dele com o Cruzeiro. O empresário do Renato também respondeu, inclusive baixando o nível. Agora, tem uma coisa que eles esqueceram de mencionar. Então, já que eles esqueceram, a gente faz questão de relembrar por aqui. Aliás, uma não, duas coisas que foram simplesmente esquecidas pelo Renato e pelo seu empresário. Eu sou Cristiano Oliveira, para quem não me conhece, bem-vindo a esse canal. Eu sou jornalista, sou gremista e estou aqui diariamente falando sobre as coisas do Grêmio, mas defendendo o Grêmio, tá? Porque o Grêmio está acima de qualquer profissional e é do Grêmio que a gente fala e é o Grêmio que a gente quer ver na melhor situação. E nesse momento a melhor situação, ou na verdade, sempre a melhor situação é falar a verdade. O empresário do Renato divulgou uma nota dando uma lenha no jornalista Jorge Nicola, chamando de mentiroso, chamando de caça-clique, por conta da informação do Nicola, que foi apurada junto a fontes de dentro do Cruzeiro, a informação de que não foi o Cruzeiro quem procurou o Grêmio, ou procurou o Renato. Foi o Renato, o staff do Renato, quem procurou o Cruzeiro para conversar. Empresário do Renato ficou putaço, ficou enlouquecido, deu um pau no Jorge Nicola nas redes sociais. E o Renato, a assessoria do Renato, também mandou para alguns jornalistas uma nota, um texto curto, dizendo que, poxa vida, que não é verdade, que o foco agora é o Grêmio e que quem conhece o Renato sabe que ele não é desse tipo de atitude. Vamos lá. Tem duas coisas aqui que o Renato esqueceu de mencionar. Primeira delas, a primeira pessoa que falou em negociação para 2025 foi o Renato, em entrevista exclusiva para o Eduardo Gabardo e GZH. A primeira pessoa que falou que havia clube negociando, havia clube por aí, foi o Renato. Tá bem, ele não disse que foi o Cruzeiro, é verdade. Mas foi o Renato quem disse que não havia nenhum, mas dois clubes atrás dele para 2025. Então a primeira pessoa que começou a botar lenha na fogueira foi o próprio Renato. Isso eu acho que esqueceu. E outra coisa que o Renato disse nessa nota ainda sobre quem conhece o meu comportamento sabe que eu não sou desse tipo de coisa. Menos, né? Eu quero lembrar duas passagens. A primeira, no ano de 2011, primeira passagem do Renato no Grêmio. O Grêmio estava indo para Huánuco, no Peru, disputar o jogo da Libertadores. Vocês vão lembrar, o Grêmio acho que empata ou ganha, se não me engano. O Carlos Alberto faz um gol, ele sai imitando o Kidiaba. Depois o Inter tinha perdido para o Mazembe meses antes. Acho que vocês vão lembrar desse jogo. Na saída a Porto Alegre, chegada a Huánuco, o Jorge Cajuru deu uma informação, 2011, tá? De que o Renato negociava com o Fluminense. O Renato chegou lá e disse que não é bem assim, que é um absurdo, que ele nunca disse nada. E o Jorge Cajuru, bom, Cajuru teve peito, né? E isso nós temos que admitir. Eu não sou um grande fã do Cajuru, mas ali ele teve peito. Ele disse, o Renato desmentiu? O Renato negou? Então eu vou colocar no ar a ligação. Porque eu gravei a ligação e vou colocar no ar o que o Renato me disse. Ali o Cajuru quebrou o Renato. Porque ali é a voz do Renato dizendo, não te falei nada, tá? Não te disse nada, mas tem a conversa, é assim, assim, assado. Por baixo dos panos do Grêmio. Quer dizer, né? Quem conhece meu comportamento sabe que eu não sou disso. Já fez isso, Renato. Já fez isso. Outra vez, mais recente agora, aquela negociação com o Flamengo. Tinha uma eleição no Flamengo e os dois candidatos conversaram com o Renato para o Renato assumir no ano seguinte. E o Renato naquela de renova com o Grêmio ou não renova com o Grêmio? Fica no Grêmio ou não fica com o Grêmio? E aí vaza a informação de que ele tinha fechado com os dois candidatos do Flamengo. E é óbvio que vai vazar. Afinal de contas, não é o Tamoio de Viamão, não é o Academia do Morro aqui dos meus vizinhos do Partenon, do futebol amador, é o Flamengo, é o clube com maior torcida no país, é claro que vai vazar, vazou. E aí depois que vazou, o Renato meteu o famoso veja bem. Não, pois é, não era para vazar,
Quer saber de uma coisa? Acho que era o Romildo no Grêmio já. Eu fico no Grêmio. Não vou pro Flamengo, eu fico no Grêmio. Mas assim, vamos conversar um aumentinho, né? E aí, para variar, ele ganhou lá o seu aumento. Então, Renato, essa aí de quem me conhece sabe que eu não sou desses. Não mete essa, Renato. Para quem tem um pouquinho de memória, não mete essa, que não é assim que a banda toca, tá? Aliás, eu tô colocando uma enquete aqui no canal em que eu pergunto o seguinte: em quem você acredita nessa história? No Renato e no empresário dele? Ou no Chico Garcia e no Jorge Nicola, tá? Deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal e vai lá votar nessa nossa enquete. Vai ser legal tirar essa febre com o torcedor do Grêmio. Valeu!